Olá, terceiro ano, espero que vocês estejam todos bem. Hoje a gente está aqui na nossa aula de biologia e a gente finalmente vai começar um pouquinho do corpo humano que vocês tanto aguardam. Por isso, abram na página 649 do nosso livro. A gente vai começar a falar sobre gametogênese e fecundação. Então, para a gente começar a falar do corpo humano, a gente vai ter que começar a falar sobre o início da vida. E para falar sobre vida, a gente vai ter que falar sobre a formação dos gametas. A formação dos gametas se chama gametogênese. Então, gênese significa início, formação, origem. Então, gametogênese, a origem dos gametas. E depois da gente entender da onde que os gametas vieram, a gente vai falar sobre a fecundação, a união dos gametas para formar o zigoto. E daí nos próximos capítulos a gente vai falar sobre embriologia, o desenvolvimento desse zigoto no embrião. E depois a gente vai falar então dos sistemas do corpo humano. A gente vai começar pela espermatogênese humana, a formação do espermatozoide. Então, o gameta masculino, o espermatozoide, surge de espermatogônias, que são as células que existem nos túbulos seminíferos, que estão lá dentro dos testículos. Então, vejam aqui na página 649, a gente tem as figuras, tá bom, gente? Hoje a gente vai acompanhar tudo aqui nas figuras do livro, porque são figuras bem complexas, então eu peço que vocês acompanhem essa aula com as figuras do livro, que eu vou apontar aqui e vocês deem uma olhada aí no livro de vocês para ter mais detalhes. Então, a gente tem aqui o testículo humano, ele fica na bolsa escrotal, então ou no escroto, saco escrotal, tem vários nomes. Ele fica numa temperatura abaixo da temperatura do corpo, por isso que ele fica, nessa região um pouco, fora assim do corpo, não fora do corpo, gente, mas nessa região aí mais distante, para ela ficar nessa temperatura inferior à temperatura corporal. E essa formação dos gametas vai estar separada em 4 fases. A primeira fase é a fase de multiplicação ou de proliferação, que é a fase que vai começar na vida intrauterina. Sim, a formação dos gametas começa na fase intrauterina. E no caso dos homens, dura por toda a vida praticamente, tá? Até ficar bem de idade ainda forma gametas, tá? Então, nós temos aqui a espermatogônia, que é a célula germinativa primordial, tá bom? Tem aqui essas espermatogônias, são células diploides 2N, que ela vai aumentando de quantidade por mitose, tá? E vai, óbvio que na puberdade, essa proliferação, ela aumenta e na velhice, ela diminui. Natural isso acontecer, tá bom? Então, essa é a fase da proliferação. Para a gente entender um pouco primeiro, da anatomia do testículo, aqui tem o testículo dentro do escroto. Se a gente, tem um corte do testículo para a gente entender lá dentro tem um monte de túbulos enroladinho, então amarelos são esses túbulos. Daí, se você pegar um túbulo seminífero e fizer um corte, aqui tem o corte do túbulo seminífero, então é como se você estivesse olhando um canudinho por dentro. E daí aqui no meio, então, é o que a gente chama de luz do tubo. E daí aqui você tá olhando, então, um corte aqui, Esse retângulo aqui que ele fez é o corte. Então, aqui na borda, do lado de fora, é onde começa a célula. E conforme ela vai passando aqui, ela vai sofrendo a diferenciação, até que quando chega perto da luz, o espermatozoide vai estar pronto. E daí ele vai nadar lá para onde ele tem que ir, que a gente vai ver, tá bom? Então, a gente tá aqui, na fase da espermatogônia, que é 2N, tá bom? Então, é a fase da proliferação. Daí, depois, a próxima fase é a fase do crescimento, que vai começar lá na puberdade. Então, por conta de ações hormonais,
o que vai acontecer? Vai ter um pequeno aumento do volume do citoplasma dessas células e daí elas vão se transformar em espermatócitos primários, tá bom? Só aumentou o volume, então não dividiu, não aconteceu nada. Então aqui tá o espermatócito primário, ó, de espermatogônia foi para espermatócito primário, continua 2N, tá? Aconteceu isso aí na puberdade. E daí então tem a fase de maturação. E daí isso vai acontecer após a primeira divisão da meiose. Então agora tá começando a meiose para formar os gametas, né? Então preparou tudo direitinho, agora vamos ter meiose, onde cada espermatócito primário vai originar 2 espermatócitos secundários. Então a gente já aprendeu meiose, que é a primeira divisão, e depois a segunda divisão. Então na primeira a gente vai ter 2 espermatócitos secundários, e daí a segunda divisão da meiose vai ter então 4 espermátides, que está representado aqui na página 649, ó. Então, você vê a primeira divisão tem os espermatócitos secundários e a segunda divisão tem as 4 espermátides. Gente, ainda não tá pronto, ó. São só 4 células com formato de bolinha. Ainda não tem cara de espermatozoide, ok? Então, ainda falta mais uma etapa. Que etapa que é essa que está faltando? É a etapa que a gente chama, então, de espermiogênese, que é o processo de diferenciação. Já está pronto, tá N, bonitinho, terminou a meiose, mas agora essa célula precisa se diferenciar, sofreu o processo de diferenciação para que ela tenha a cara de espermatozoide, função de espermatozoide. Então, é um processo que ocorre depois da meiose. Então, é uma diferenciação pós-meiótica. E daí, esse processo de diferenciação ocorre sem que tenha divisão celular, tá bom? Então, a espermátide vai se converter em espermatozoide. A gente tem detalhes desse processo aqui na página 650. Veja só, a gente tem aqui então, olha, a célula e o que vai acontecer? Ela vai produzir enzimas e daí essas enzimas vão se acumulando nas vesículas e grânulos, vai formando uma grande bolsa que a gente vai chamar de acrossomo. Além disso, seus centríolos vão produzindo aqui, ó, formando o flagelo. O núcleo também vai se preparando, ela vai mudando seu formato, as mitocôndrias vão se agrupando aqui ao redor do flagelo, porque esse flagelo vai ter que ter bastante energia, porque ele vai ter que nadar, gente. Então, vai ter que ter bastante energia para que ele nade. E daí, no fim, ele vai ter esse formato aqui, ó. Aqui, o núcleo, o acrossomo, que é uma bolsa cheia de vesículas, porque se ele fecundar um óvulo, nossa, falei cheio de vesículas, perdão. É uma vesícula cheia de enzimas, porque para fecundar o óvulo ele vai ter que vencer algumas barreiras, e são essas enzimas que vão ajudar na fecundação para conseguir fazer, né, a penetração no óvulo. Aqui, ó, a bainha de mitocôndrias para fazer com que esse flagelo bata, precisa de muita energia, e o flagelo dele aqui para auxiliar na locomoção. Agora sim, ele tem cara de espermatozoide, tá bom? Gente, essa aqui então é a espermatogênese, tá bom? A formação do espermatozoide humano, tá bom? E daí a gente tem a ovogênese humana. A ovogênese humana, então, é a formação do óvulo humano, tá? Então, gênese, início, formação, origem, tudo lá. Então, os espermatozoides são um pacote bem compacto, né? Vocês viram, núcleo, um flagelo com mitocôndria, uma bolsa de enzimas para conseguir entrar dentro do óvulo. Só isso, basicamente, né? Não tem muita coisa mais ali. Então, tá carregando material genético, um flagelo para locomoção, enzima para conseguir penetrar dentro do óvulo e para fazer a fecundação. É isso aí. Agora, quando a gente pensa no óvulo, a gente vai ter que ter bastante citoplasma.
a gente vai ter que ter bastante nutriente. É o óvulo que vai carregar o citoplasma, nutrientes, organelas que o zigoto precisa. Então, o processo de formação do óvulo é diferente, gente. As fases são as mesmas, mas o processo é diferente. Os gametas femininos são grandes e não possuem mecanismo próprio de locomoção, tá bom? Então, a ovogênese tem 3 fases, no nosso caso, tá bom, meninas? Então, tem a fase de proliferação, a fase de crescimento e a fase de maturação. Não vai ter fase de diferenciação, aquela última que diferencia, não tem no caso da ovogênese humana, tá bom? Então, na página 651, a gente tem aqui o nosso esquema para acompanhar. Então, aqui a gente tem um grande ovário, tá? Em demonstração. Aqui a gente tem um ovócito primário e aqui ele tá mostrando o desenvolvimento, tá? Não é que o ovócito vai ficar andando assim aqui dentro do ovário, não, tá? É só para mostrar o desenvolvimento. Ele vai se desenvolver tudo no mesmo lugar que ele tá. Você tem vários ovócitos primários aí dentro de você, tá, meninas? Mas ele vai se desenvolver aqui, ok? Então, ele vai se desenvolver tudo no mesmo lugar. É que para demonstrar, ele demonstrou assim, com as setinhas na ordem, tá? Até que esse gameta seja liberado. E aqui, aquele esquema das células se desenvolvendo. Então, vamos ver como que isso vai acontecer. Gente, a primeira fase, que é a fase de proliferação, ocorre dentro do folículo ovariano. Então, tá aqui, folículo ovariano, essa bolinha que tem o ovócito primário aqui dentro, é chamado de folículo ovariano, porque fica dentro do ovário, que é a gônada feminina, tá bom? Também as mulheres têm células germinativas primordiais. Células germinativas são aquelas que vão formar os gametas. E são células 2N, bom? São as células que foram designadas para formar gametas. E daí elas vão se multiplicar e formam aquelas primeiras células 2N que são designadas para formar os gametas e elas vão se chamar ovogônias. São células 2N, tá bom? Na espécie humana vai começar antes do nascimento, igual nos homens, começa aí antes do nascimento, mas nas mulheres vai parar cerca do 3º mês de gestação. Então, se é uma menina, no 3º mês de gestação, para. E quando que continua isso? Continua na adolescência. Um folículo ovariano por mês é escolhido pelo corpo feminino e ele continua para amadurecer. Os outros ficam aguardando. Daí, no próximo mês, outro folículo ovariano amadurece e os outros ficam aguardando. No outro mês, outro folículo ovariano amadurece. Então, é cíclico, tá bom? Então, começa durante o desenvolvimento embrionário, para no 3º mês de gestação, só continua na adolescência. E daí, as mulheres entram em menopausa. Então, no fim da vida vai parar também, tá bom? Então, dos homens, a gente viu que começa e vai até o fim da vida, né? As mulheres, não. Começa, para no 3º mês, reinicia, né? Continua na adolescência e depois para de novo. Então, a primeira diferença aí que a gente viu, tá bom? Então, depois dessa fase de proliferação, que se encerrou no 3º mês, a gente vai ter a fase de crescimento. A fase de crescimento é quando essas ovogônias vão sofrer um grande aumento, e daí esse aumento é em volume, e elas vão se transformar em ovócitos primários, tá bom? Os ovócitos primários continuam sendo células 2N, e daí elas iniciam a meiose, mas essa meiose para na prófase 1, logo naquela primeira prófase para. E daí ainda, isso aqui está acontecendo na vida intrauterina, tá bom? E daí para aí nisso, para nesse momento, e daí os nutrientes
estão bastante armazenados e são esses nutrientes que o embrião vai utilizar. Então, a gente está vendo aqui, ó, a célula diploide dentro do embrião, daí diferencia e começa a meiose 1, daí tem aqui, ó, o ovócito primário parado na prófase 1, presente no nascimento, então parou na prófase 1, a mulher, né, o bebezinho feminino nasce com esse aqui, tá bom? Só vai finalizar a meiose 1 e começar a meiose 2 quando na adolescência, tá bom? Então, quando a menina entrar na puberdade, alcançar a puberdade, daí a puberdade depende, né, da menina, pode se iniciar aí dos 10 aos 15 anos, geralmente perto dos 12, 13 anos, depende, né, da mulher. Ela vai entrar na fase que a gente chama de maturação. O que vai acontecer na fase de maturação? Pois bem, a meiose continua. E daí a gente vai finalizar a meiose 1. Só que quando finalizar a meiose 1, a divisão dessa célula aqui não ocorre de maneira igual. Uma das células fica bem pequenininha e cede todo o seu material, citoplasma, nutrientes e tudo para outra. Olha que como uma fica muito grande e a outra fica bem pequenininha. Então, essa que ficou muito grande é chamada, então, de ovócito secundário. E essa que ficou bem pequenininha é chamada de primeiro corpúsculo polar. Tudo bem? Então, essa aqui recebeu quase todo o citoplasma. E essa pequena célula aqui vai se desintegrar, tá bom? Essa aqui nem vai sofrer a segunda divisão meiótica, essa se desintegra, tá? E daí o que acontece, então, perto, né, da metade de cada ciclo menstrual, vai ocorrer a ovulação, que é quando o folículo maduro vai se romper e ele libera o que? Esse ovócito secundário aqui. Você fala, gente, mas não terminou ainda a meiose. Não terminou a meiose, gente. Quando que a meiose vai terminar? A meiose termina rapidamente se esse óvulo aqui for fecundado. Se esse óvulo for fecundado, a meiose termina. Como que a meiose termina? Essa célula aqui, ela rapidamente se divide, faz a meiose 2 e daí forma o segundo corpúsculo polar. Por quê? Porque mais uma vez o segundo corpúsculo polar vai ficar, ó, uma célula bem pequenininha, cedendo quase todo o seu citoplasma aqui para o óvulo em si. Então, se o óvulo for fecundado, ele termina rapidamente a fecundação. Porque quando percebe que o espermatozoide está entrando, até que ele vence essa barreira, o óvulo rapidamente termina essa divisão, tá bom? Então, é isso que acontece, tá? Mas, se o óvulo for liberado, né, o ovócito secundário for liberado e não houver nenhuma fecundação, daí, gente, ele simplesmente se degenera em 24 horas. É isso que acontece, tá bom? Então, gente, o que acontece aqui, ó? Na página 652, a gente tem uma comparação entre a gametogênese feminina e masculina humana. Então, entre a espermatogênese e a ovogênese, ó. Em que gônadas acontece? Então, nos homens é testículo, nas mulheres é no ovário. Os gametas formados por gônada. No caso da espermatogênese de uma célula, a gente obtém 4 espermatozoides. É uma meiose normal, né? Então, uma célula gera 4. No caso da feminina, uma célula que se dividiria em 4 pela meiose, mas 3 se desintegram e vai formar apenas um óvulo viável, ok? Então, a gente tem aqui, por isso, que na ovogênese forma apenas um gameta, tá bom? Então, essa é uma diferença bem importante entre a espermatogênese e a ovogênese. Na ovogênese, apenas um gameta viável é formado. A fase da multiplicação, no caso da espermatogênese, ela vai ser longa. E no caso da ovogênese, ela é bem curta.
Na fase de crescimento da espermatogênese é curtinha e na ovogênese é bem longa, né? Olha quantos anos, que duro isso aí, tá bom? Na espermatogênese não tem acúmulo de vitelo, né? Os nutrientes que tem que mandar pro zigoto. Quem manda tudo é o óvulo, então por isso que a ovogênese tem esse acúmulo. E quem sofre diferenciação depois da meiose é o espermatozoide, tá? E aqui então a gente tem o esquema mostrando essa diferenciação, ok? Gente, por hoje é só isso, tá bom? A gente continua então na próxima aula falando sobre fecundação e reprodução assistida. Até mais!